A princípio, para efeito de estabelecer uma noção do que vai ser falado, tudo que for falado é apenas um produto da pesquisa individual dos membros que fazem parte dessa sociedade e que, por sua pesquisa particular, vem tentar contribuir, né, com um acréscimo e uma visão da tradição esotérica e que ela é limitada na medida da capacidade do orador, da capacidade do investigador e não é uma assertiva, uma afirmação oficial da Sociedade Teosófica como organização, como entidade. Ela apenas dá o espaço para que os buscadores e os pesquisadores tragam aqui a sua visão, o seu trabalho, a sua pesquisa e que possam contribuir de alguma maneira para que, esclarecendo mais ou trazendo mais aspectos diferentes, cada um de nós possamos usufruir o que possa ser de proveito e tentar melhorar um pouco a vida e reduzir um pouco o sofrimento dessa humanidade que sofre tanto. E eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje perguntando se teria alguém que não conhece o sofrimento. Se existe alguém aqui que nunca sofreu ou que não sabe o que é isso. Interessante. Nenhuma mão se levantou. Parece ser algo inerente à humanidade, parece ser algo muito próximo da consciência humana, a sensação de desconforto ou a sensação de contrariedade. É algo humano, mas eu perguntaria também se haveria a necessidade de se sofrer apenas e se o sofrimento seria o único caminho para o crescimento e para a expansão da consciência. E essa pergunta a gente vai poder tentar investigar um pouco hoje, porque na nossa tradição ocidental nós recebemos uma cultura, uma carga, um condicionamento, levando a crer que o sofrimento é parte indissolúvel da vida humana e que há necessidade do sofrimento para que cresçamos de alguma maneira. E há que se perguntar se é verdade que, através do sofrimento de um outro, como na nossa tradição, se ele sofrendo bastante, ele vai reduzir o nosso, ou ele vai retirar o nosso sofrimento porque ele sofreu bastante. Na nossa tradição é dito que a dor de um grande instrutor que veio sofrer pela humanidade redime a nossa própria dor. Mas eu pergunto a todos os ouvintes, ou todos os que estão nos vendo no momento, se o ato de haver sofrido esse ser iluminado reduziu ou suprimiu o nosso próprio sofrimento em nossa vida. Então há que se ter uma visão de objetivar uma realidade humana que é o sofrer e que o ato de um outro ter sofrido não quer dizer que agora deixaremos de sofrer. Então a nossa tradição colocou a carga da dor e do sofrimento como um fato indissolúvel da caminhada humana sobre essa terra. E esse tema tão próximo a nós, ele está presente em nosso dia a dia em várias facetas e nós vamos investigá-lo sob a perspectiva de Jiddu Krishnamurti, um pensador indiano muito profundo, sobre um pouco a visão do budismo e do budismo tibetano e em algumas tradições também orientais, como a chinesa e a hindu, através do seu sistema da yoga. Então, o primeiro passo que eu gostaria de observar é que no Ocidente nós costumamos trazer o sofrimento para sempre na vida diária de nós, só que com uma maneira de necessidade, há uma necessidade de sofrer. O ocidental, pelo símbolo básico da nossa tradição, que era uma cruz no início dos tempos, foi acrescentado um homem nesse símbolo com os braços abertos, que sofreu por nós. Se voltarmos na tradição, se voltarmos na história da humanidade, o símbolo primordial, antes desse mesmo ser ter passado entre nós, ter vivido entre nós, era o da cruz. E esse símbolo é universal, que indica uma natureza espiritual encerrada na materialidade.
E isso é o símbolo da humanidade, onde a cruz ansata, a cruz egípcia, que está até presente no símbolo da sociedade teosófica, em que aquela cruz original, a cruz egípcia, indica que existe a espiritualidade presente, encarcerada, empacotada, limitada, condicionada pela materialidade. Então esse símbolo, que é ancestral, foi utilizado também em termos de símbolo do homem que vem ao mundo e que vem lidando com seus limites próprios, com a natureza da sua materialidade, e ele vem transcender essa materialidade, essa limitação, para que ele possa expressar todas as suas capacidades espirituais. Então o homem é inerentemente espírito encerrado na matéria. Só que matéria e espírito não são opostos necessariamente, são estados de materialidade que têm sua vibração própria, e que o estado na materialidade é um estado de busca de sensações, de experiências anímicas, e que não estão necessariamente em combinação com a natureza espiritual, que busca a verdadeira experiência, a verdadeira conexão com os mundos da realidade, que não são necessariamente tão densos e tão grosseiros quanto os níveis mais densos, os níveis chamados materiais. Existiria uma única realidade, e essa realidade é espírito que vivifica a matéria, e que quanto menos encerrado nessa matéria, mais vibrátil ele é, mais responsivo ele é. E existe o que chamamos de matéria, que é espírito apenas cristalizado, solidificado, cristalizado num sentido de não tão responsivo, não tão abrangente, não tão apto a responder às vibrações mais sutis, mais elevadas. Então, seria apenas um adensamento rumo à materialidade, ou um menor adensamento ou uma maior sutilização da sua materialidade à medida que ele muda de estado e ele vai sendo cada vez mais identificado com o espírito. Mas o que nos interessa é entender o processo dinâmico da vida, e que na tradição chinesa, por exemplo, nós temos um conhecimento vastíssimo e que nos mostra uma obra valiosíssima e uma referência para a tradição chinesa, uma obra chamada I Ching. Nós podemos entender pela tradução do livro, a palavra Xing quer dizer obra, publicação, fascículo, um livro. E a palavra I tem 3 conotações básicas, e a primeira delas seria a própria mutação, a mutabilidade de tudo. Tudo na vida está num processo constante de mutação. Não há nada na natureza manifestada que esteja parada ou esteja imóvel em qualquer hipótese plausível. Em qualquer maneira que olharmos neste ar, nós tendemos a pensar que o ar está parado, mas cada molécula de ar está vibrando e está em movimento de uma maneira inconcebível para nós no momento. E assim, os fluxos de experiência, os fluxos de interação entre os seres vivos e a vida como um todo pode ser classificada como movimento e mudança. A vida, então, seria movimento e mudança. Nesse livro, esse conceito de I, a mutabilidade, está inerente na vida. Só que existe também uma outra conotação nessa palavra I, que é a ideia de fácil e simples. Tudo muda com uma facilidade e uma simplicidade impressionantes. A tendência natural das coisas é modificar-se, é alterar-se, por causa do fluxo inconstante de impactos da vida, de movimentos interconectados, e que nós vamos encontrar rapidamente qualquer situação em uma nova situação, em um novo estado. Então a vida, a mudança, ela é fácil e simples. E existiria um terceiro aspecto dessa palavra I na tradição chinesa, que quer dizer invariabilidade. E aí eu queria entender um pouco melhor, quando eu vi isso a primeira vez, e perguntei, mas não está se dizendo que tudo é mutável? Que tudo muda? Como é que tem alguma coisa invariável? E aí a resposta clara e lúcida de quem estava me explicando me disse que
justamente o ato de mudar, a mudança em si, é a única coisa invariável. Tudo muda, menos a mudança. A mudança é a única coisa que não muda, está sempre mudando. Isto é invariável. Então, invariavelmente, a mudança ocorre. É a única coisa que não muda. Então, desses três aspectos de conhecer a tradição chinesa, desses três aspectos nós podemos ver que muda-se constantemente as situações e aquela consciência que não souber se adaptar, observar a nova configuração da vida, observar a própria mudança em movimento, ele fica incapacitado de responder aos novos desafios que se apresentam. Portanto, ele estará em oposição ou em não compreensão com os processos de mudança e ele sentirá o primeiro sentido de dor e o primeiro sentido de insatisfação pelo ato de não estar compreendendo o processo de mudança. Um exemplo simples. Uma criança vem crescendo e ela deixa de ser criança. E nós, se não entendermos o processo, estaremos tratando um jovenzinho como uma criança. Mas o tempo já passou, ele não pensa mais como criança e se nós não nos adaptarmos, nós vamos tratá-lo como criança. E vamos estar causando dor àquela criança, aquele jovenzinho, por exemplo, que quer ser tratado como um jovem, como um ser que está pensando, questionando. E nós, infelizmente, por não enxergarmos a nova realidade, estaremos causando dor, estaremos não lidando com a realidade como ela é. E, portanto, não agindo em convenientes maneiras, de maneiras mais harmoniosas, integradas e compreensivas. Logo, a capacidade de ver a mudança, a capacidade de ver o movimento da vida e de se deixar levar pela mudança, deixar levar no sentido de agora eu estou andando junto com ela, não parar no tempo, não parar no espaço e dizer que não, isso não pode mudar, isso não deve ser assim. O problema é que já é, o problema é que já mudou. E nós estaremos nos opondo à vida se nos negarmos a aceitar o seu intrínseco processo de mudança. Logo estaremos causando dor e sofrimento. Então o chinês já nos mostra com essa introdução básica ao seu livro sagrado, o livro das mutações, que há um sentido na vida que muda e que o ser humano deve olhar a vida como ela é no momento presente, para que não cause dor a si e que não cause dor aos outros pelos seus atos em desacordo com as circunstâncias como elas são, ou como elas se apresentam naquele momento. Então, a China pode trazer muita coisa e se olharmos as alternâncias dos seus ciclos do Yin e do Yang na tradição chinesa, nós poderemos ver que de um processo onde existe muita intensidade em um aspecto da natureza, ali está a semente do oposto. E o processo cíclico e imutável vai trazer o oposto à baila e vai se fazer de novo o processo do claro e do escuro, do certo e do errado, do dia e da noite, do positivo e do negativo, do ativo e do passivo e assim por diante. A vida em movimento vai ser em ciclos, vai ser em alternâncias e nós deveríamos dormir à noite e trabalhar de dia. Nós deveríamos trabalhar no horário de trabalhar e descansar no horário de descansar. Nós devíamos ver quando é hora de agir e deveríamos ver quando é hora de não agir. Muitas vezes a não ação é a melhor ação que se pode fazer. Logo, o ciclo da mutabilidade, o ritmo da vida, trará por si mesmo a necessidade da ação ou da inação que se faz ou que se pede. A própria vida irá pedir a sua ação ou irá pedir a sua não ação, a sua não interferência. E esse é um processo de profundo integrar-se com os processos da vida, de entender qual é a necessidade do momento, o que a vida está pedindo para ser feito e aí sim agir se for necessário. E por favor não agir se não for necessário, porque a não ação indevida ela é dor, ela é conflito, ela causa cada vez mais perturbação.
Então a China tem esse breve aspecto para nos trazer. E eu gostaria de trazer um aspecto interessante da tradição hindu, que é o núcleo, o cerne, ou o esqueleto, a coluna vertebral do processo do yoga, que é uma tradição milenar, uma das shastras hindus, né? São as escolas da filosofia oriental, e que traz muito nitidamente o que é o processo humano, psicológico de lidar com a vida do jeito que ela lhe aparece e como que ele psicologicamente se enreda nesses processos. O primeiro processo que nós observamos, eu vou fazer o processo inverso para a gente ver como poderia ser o processo real, o processo correto, vamos dizer assim. Nós observamos a humanidade inserida na matéria, inserida na vida, na luta pela vida, com uma sofreguidão, uma ansiedade, uma necessidade muito grande de autoafirmação, de sobrevivência, de afirmação da sua própria identidade. Nós identificamos o ser humano atado aos processos vitais, aos processos de poder, de prestígio, aos processos de angariar riqueza. Nós vemos o ser humano inteiramente voltado para esse tipo de atividade. Isso se chama estar escravo dos princípios da vida, não dos princípios, mas dos fatos da vida, dos desejos que lhe vêm às dezenas, às centenas, se bobearmos, e ele está escravo do processo de busca pela sua sobrevivência, pelo seu prazer, por afirmar-se, por autoafirmar-se e por rechaçar tudo aquilo que não lhe é prazeroso.